Olá, Grazi! Oi, Camila! Quem diria que eu vim parar aqui na live? Olha só, olha só! Quem diria que eu estaria com essas bolotas de luz na minha frente? Sim, sim, mas que bom que tu investiu em luz, Grazi. Eu fico feliz. Precisei. Precisei. Boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Vamos esperar um Oi, pouquinho, gente. Camila. Uhum. Todo mundo aparecer. Isso, como é que você tá? Eu também. E assim, bem, né? É difícil estar bem no cenário atual. Sim, Deixemos isso sim, claro. Mas sim. tento seguir plena com os projetos, com o TCC, tô no Uhum. meio de um TCC. Daqui uns dias eu envio o projeto, tô assim, a mil. E tu, como é que tu tá? Coisa linda. Aquele momento de estou ok na medida do possível, daí dá uma crise, daquilo tipo, vou ficar em posição fetal aqui pensando na vida, o que vai ser de tudo isso, daí depois volta, opa, vamos viver mais um pouco. Nessa montanha russa. Sim, né? É Sim, complicado se manter bem. É necessário, é sim, urgente se manter bem, mas ao mesmo tempo é muito complicado. Acho que a gente não tem que se cobrar também, né? Nesse aspecto. exatamente. Ingrid, obrigada, que bom que tá bom a imagem e o áudio. Fico feliz. Eu vi que entrou também o Fabrício, nosso querido já participante aqui da live, que Sim, eu aprendi muito ele com ele, muito. aprendemos muito com o Brício. Bom, acho que a gente pode começar. O professor Adriano também entrou. Oi, professor, boa noite. A gente pode começar, então, Camila. Camila Novaes, que tem um Instagram, o nome de Instagram que para mim é o mais criativo referente à tua profissão, que é camila.jpeg, né? Para mim é maravilhoso esse nome. A Camila eu conheço de vários lugares, né? Mas para mim ela é uma referência super positiva da cena alternativa de Florianópolis, e não só pela profissão, mas pelos locais que a gente compartilhou, né, no momento pré-pandêmico. Encontrei a Camila em alguns locais, encontrei e nos desencontramos também, né? Mas a Camila para mim é um exemplo de uma referência positiva da cena alternativa de Florianópolis. Para mim também uma referência de cineasta. Ela vai falar um pouquinho mais do trabalho dela, da parte, né, por ela mesma, a partir dos prêmios dela, mas não só por isso, mas pela pessoa que ela é, esse sorriso que ela está colocando aqui para nós, essa gentileza é sempre assim, é um sorriso, a gentileza. Eu acho que uma qualificação que para mim te coloca é generosidade. Tá generosa no teu conhecimento. Eu falei dessas bolotas, né? Desses spotlights aqui. Comentei com a Camila. Ai, Camila, comprei uns rolês de luz, não me deixa fazer challenge, né? Me bate se eu fizer challenge. E dela, não, com toda a generosidade do mundo, olha, tu poderia fazer, refletir a luz dessa forma, com uma folha, mas que bom que tu investiu. Assim, sim, uma generosidade imensa, inclusive já participando de uma disciplina nossa, que foi no ano passado, Direito e Feminismo, no segundo semestre, em que ela trouxe o olhar da lente, né, do vídeo sobre os corpos femininos, mostrando, né, como o olhar sobre os corpos das mulheres pode ser, sim, um olhar respeitoso, não machista, né, Camila? Então, fez essa introdução, eu te considero muito. Vou pedir para tu te apresentares para o pessoal que está vendo a gente. Tá bom. Primeiro, muito obrigada por toda essa apresentação. Nossa, que honra vindo de ti, porque eu te conheci pelo seu trabalho, pela minha admiração pelo seu trabalho. Então, muito obrigada, Grazi, pela sua generosidade também de me apresentar. Eu sou fotógrafa há mais de uma década e sou cineasta há 3 anos. Eu estudo cinema e audiovisual e trabalho com cinema e audiovisual há 3 anos. Minha especialidade é na área de direção de fotografia dentro do cinema, que a gente chama de cinematografia. Então, eu estudo a partir de narrativa da imagem, concepção, construção estética de imagem, enfim, semiótica,
e etc. E toda a parte técnica e teórica a respeito disso. E sim, eu estou aqui inserida, né, nesse cenário de Florianópolis, apesar de não ser daqui. Eu morei a maior parte da minha vida em Minas Gerais. Então, se vocês ouvirem um ai e um trem no meio da live, é por causa disso. E eu estou muito feliz de poder estar aqui falando também, né, sobre o projeto Existo. Daqui a pouco a gente provavelmente vai focar nisso. Mas é isso, acho que é o que me resume nesse momento. E primeiramente eu queria dizer fora Bolsonaro, porque eu acho que todo espaço livre tem mais de 2 pessoas reunidas, é importante a gente reafirmar esse grito, né? Sim. Camila, antes da gente entrar no projeto Existo, tu, né, se aproximou de mim trazendo algumas inquietações relacionadas a feminismos, trazendo algumas inquietações sobre esses olhares, né? O olhar do vídeo sobre os corpos das mulheres. A gente já trocou aí algumas figurinhas com relação às séries, né? A filmes, a vídeos como um todo. Eu queria que tu falasse, se tu pudesse descrever um pouco dessa tua inquietude, dessa tua preocupação sobre esse olhar, né? Já que tu trazes essa tua expertise nessa narrativa de imagem. Sim, eu tenho uma autora que eu gosto muito, que é a Susan Sontag, e ela traz nas obras dela, mais especificamente sobre fotografia, que é um livro dela, em que ela fala, é um livro da década de 70, e daí nessa obra ela fala sobre a forma como nós nos relacionamos com as imagens, de forma geral. Né? Como que a gente consome essas imagens, a quantidade de informações imagéticas, né, que contém nessa imagem, porque cada imagem ela representa alguma coisa. Aqui, por exemplo, se alguém for analisar a nossa imagem, vai ver livros atrás de ti, livros atrás de mim. Então, toda essa imagem, tudo isso que está compondo a nossa imagem, está dizendo sobre nós. Né? Indiretamente, inconscientemente, até mesmo antes da gente começar a falar alguma coisa. Então, a Susan Sontag, ela aponta esse poder das informações a partir da imagem e a forma como a gente se relaciona, como a gente consome essa imagem. E o que acontece no cinema e audiovisual brasileiro, né, é um movimento que acontece no mundo inteiro, mas especificamente aqui, devido à cultura do estupro, né, que é a partir também da sexualização dos corpos femininos, principalmente de corpos femininos negros e periféricos. Então, a forma como se enquadra, né, como se coloca em tela um corpo de uma mulher negra, uma mulher periférica, diz muito sobre o que a gente vive na nossa sociedade de estrutura, né? E também do que a gente consome a respeito disso. Então, minhas inquietudes, minhas linhas de pesquisa assim, dentro da faculdade sempre foi em prol disso. Porque essa estrutura mesmo de olhar perseguidor masculino para o corpo feminino, ela é uma estrutura que, além de ser uma reverberação cultural, né, de uma sociedade patriarcal, etc., é também de uma estrutura que veio do cinema, porque o cinema, enquanto organização, enquanto setor, ele é um setor extremamente machista, até hoje. E é um setor machista composto por homens, cis, brancos e héteros. Então, assim, né, até hoje ainda é muito pouco espaço de mulheres dentro do cinema, principalmente em áreas técnicas, e daí entra o meu setor, que é a direção de fotografia, que é a área de cinematografia, a área que coloca em tela esses corpos, entendeu? Então, a partir do momento em que homens fazem parte desses locais, né, eles começam a construir uma forma de que o corpo da mulher tem que ser exposto daquela forma. Inclusive, estudando na faculdade e tudo mais, tive acesso a vários manuais, a gente chama de manuais dentro do cinema, que são manuais literalmente técnicos, né, de como que chama determinado enquadramento de imagem, exemplos disso e tudo mais. E é absurdo, porque, tipo,
fica claro, sabe? Quando você vai gravar uma mulher, isso são manuais que, inclusive, a televisão se apropria muito, e daí, depois disso, a publicidade também se apropriou. Tipo, se você quer induzir ao seu espectador que compreenda tal coisa sobre essa mulher, você tem que captar tal parte do corpo dela, sabe? É como se te induzisse narrativamente a contar sobre a sexualizar aquela mulher, entendeu? Sim. Então, eu sempre discordei disso. E sempre me deu essa inquietude, e aí eu quis buscar fora do cinema, né, fora dessas áreas, materiais que pudessem me sustentar nisso, nessas minhas inquietudes, e aí foi onde eu te encontrei Direito e Feminismos, né? E como a gente também consegue perceber que as áreas conversam muito mais do que a gente imagina, né? Acho que a maioria aqui que está assistindo a gente deve ser da área do direito, da psicologia, e às vezes pensa assim, mas por que o cinema na minha vida? Na real, o cinema está muito mais presente na vida de todo mundo, principalmente agora, nesse cenário em que a gente consome muito mais conteúdo audiovisual, né, pelas redes sociais, e que a gente tem que produzir muito mais conteúdo também do que se imagina. Então, o tempo inteiro que a gente está consumindo uma imagem, parte do que é essa estrutura cinematográfica e audiovisual, do que é construir essa imagem, o que é essa imagem, é o que, enquanto espectadores, a gente acaba consumindo. Sensacional, Camila. O Aurivar aqui deu boa noite. O Aurivar é psicólogo da SAAD, da Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade da UFSC. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu encaminhei quando tu me encaminhaste a tua proposta, né, do projeto. A Ingrid comentou ali em cima também, deixa eu localizar, escutando isso e pensando nas figuras femininas do Polanski. Sim. Bom, boa noite primeiro, né, pro Aurivar, e que honra também, né, estar aqui assistindo a gente. E sim, sabe, o Polanski, ele é um caso nítido, né, de abuso e tudo mais que ele fez e que foi comprovado, e que ainda assim a crítica cinematográfica e esses espaços, né, que fornecem subsídio financeiro para que se realize filmes fora do Brasil, continuaram o procurando, né, para que ele integrasse as equipes dos filmes. Muitas das vezes os filmes já estavam até prontos, assim, o projeto em si já estava pronto, mas chamava ele para ser diretor devido ao renome dele e tudo mais. E isso eu acho que é inaceitável, né? A gente entende que a pessoa tem essa relação com abuso e que foi criminalizada por isso, né, que respondeu por isso, independente de como que ele respondeu por isso, mas enfim, ele respondeu por isso, então ele, né, cometeu, enfim. E ainda assim essa pessoa recebe acesso a esses espaços, enquanto tantas outras pessoas que mereciam esse acesso têm esse acesso negado ou não conseguem ter acesso a isso, né? Então, vai também dessa coisa de como que a gente consome e por quê? E por que o Polanski, né? Por que ele como cineasta? Tudo bem, eu reconheço, enquanto estudante de cinema, porque eu estudei Polanski na faculdade, a gente entende a escola cinematográfica de Polanski, né? E também, eu até tive uma conversa contigo sobre isso, que é difícil a gente separar o autor ali, a autoria da obra, mas que... mas que muitas das vezes a gente vai ter que estudar pessoas que nós não concordamos com nada do posicionamento e que a gente até, né, enfim, eu repudio ele enquanto pessoa, mas eu também não consigo me desvencilhar do que foi a obra dele para o cinema. Só que a partir disso, beleza, ele foi criminalizado, a partir disso a gente não tem que dar espaço para essa pessoa, sabe? Tem que dar espaço para as outras pessoas, senão a gente vai ficar sempre dando espaço para que os abusadores continuem no poder. E é exatamente o que a gente luta contra. Então, né? Sim. É o que eu penso. Não, eu concordo. Eu acho que na época eu tinha trazido um exemplo do senso comum, como a Anitta, por exemplo, como diferenciar a obra, né, da pessoa que na época estavam com alguns questionamentos, mas hoje até
não foi ontem, na verdade, eu compartilhei uma inquietação minha que muita gente atualmente está falando de liberdade baseado em John Locke. Mas John Locke foi um dos contratualistas que buscou fundamentar racionalmente, se isso é possível, a escravidão, né? E ele lucrou com isso também, né? Ele lucrou pessoalmente com a escravidão. Então, que liberdade, para que liberdade é essa? Então, a gente vai estar sempre citando uma liberdade advinda de uma pessoa assim. Então, são esses limites que a gente entra que nos trazem a essa discussão, né? E sobre as nossas proximidades, Camila, eu lembro que a gente estava comentando sobre os corpos choráveis, né? Os corpos passíveis de luto que a Butler vai trazer. Daí eu falei assim, ô Camila, mas espera, tem um texto da Butler num livro Quadros de Guerra que ela fala sobre fotografia, eu preciso te mostrar. E lá tá a Butler falando com a Sontag, né? Daí eu olhei assim, não é possível. Sim. Como as coisas conversam, né, entre si. E como que isso tem muito a ver, né? Quando o Fabrício fez aquele texto dele sobre necropolítica, e daí ele citou corpos sem luto e luto sem corpos, essa frase ecoou assim, de uma forma absurda em mim. E aí eu conversei contigo, né, sobre isso. A gente trocou essa ideia, depois eu assisti todas as lives, de alguma forma, entra nesse viés. E eu acho muito importante, porque é exatamente o cenário que a gente vive, tanto para o coronavírus, como também nesse cenário do racismo, né? Dessas ondas, dessas atrocidades absurdas que estão acontecendo. Cada dia no noticiário é mais uma pessoa negra que morre. Isso é inaceitável, sabe? Sim. Então, eu acho que agora que a necropolítica tá tendo essa visibilidade maior, que está se discutindo mais, vai ser um ponto muito positivo do ponto de vista teórico, né? Acho que vão surgir mais pessoas que falarão a respeito disso, mais filmes que retratarão isso, e eu acho que isso é muito importante, né? Eu e o Fabrício, a gente compartilha algumas orientações, né, para as nossas pesquisas de doutorado. E numa dessas reuniões a gente estava falando da importância de, por exemplo, a gente delimitar o que para determinado autor, no caso para um Mbembe, o que significa necropolítica, mas é importante também a gente que vai de uma perspectiva queer, que essa delimitação ela é respeitada num viés metodológico, científico, para uma construção de uma tese, por exemplo, mas quando a gente vai para o senso comum e leva as pessoas a ideia, digamos assim, ela vai ser costurada com outros sentidos da própria comunidade, né? Então, eu acho que a tua proposta, daí já e partindo para a gente conversar sobre o teu projeto, a tua proposta, ela vem trazer não uma categoria fechada do que é necropolítica, mas a partir de uma ideia, né, de um sentido geral, compartilhar e trazer o sentido das pessoas que possam e que queiram participar do teu projeto. Daí, quero que tu fale mais ou menos de onde surgiu, tu já comentou, mas fala um pouquinho mais sobre isso, de como foi essa gestação, né, dessa ideia e a proposta do teu projeto, o Projeto Existo. Então, desde a minha vida na luta, digamos assim, né, que eu tenho 26 anos de idade, eu tô nessa coisa de inquietude social há uns 12 anos, pelo menos. Então, de todo esse período, eu meio que sempre pensei do ponto de vista de necropolítica sem compreender o que era, né? Isso ficou mais esclarecido depois que conversei contigo e que tive esse acesso a esses materiais. Aí sim ficou muito mais esclarecido. E aí eu comecei a olhar para um monte de coisas que eu já sabia que ali tinha alguma coisa de necropolítica, mas não sabia o que era ainda. E aí eu comecei a compreender melhor. E, enfim, aí em meio a esse isolamento, em meio ao meu TCC, em meio a todo esse caos, teve o caso do João Pedro, que me afetou muito, particularmente, né, o caso dele. E aquele dia foi terrível pra mim. Foi um dia que eu não conseguia, sabe? Parecia que a minha existência não fazia sentido. Porque daí eu repensei a minha arte, repensei um monte de coisa.
E eu falei, não dá, eu preciso fazer alguma coisa imediata. Eu sei que todo projeto cinematográfico, audiovisual, demora um longo período, né? Um longo período de pré-produção, um longo período para conseguir investimento, um longo período para conseguir reunir equipe, enfim. É uma guerrilha, né? Tu ficar o dia inteiro, todo o ano inteiro lutando para, de repente, tirar um projeto do papel, ou às vezes mais de anos lutando para tirar um projeto do papel, sabe? E eu precisava de uma coisa urgente, que eu precisava, sabe, sentir que eu estava fazendo alguma coisa. Precisava fazer alguma coisa. E aí eu falei, comecei a escrever. Eu sou muito de jogar tudo ali em palavras, daí surgiu um poema. Mas eu pensei, mas se eu fizer um poema, o que isso vai interferir, né? Como que eu posso fazer com que pessoas... Porque eu, como mulher branca, fazendo um poema sobre isso, eu vou estar romantizando essa situação. E não é isso que eu quero, né? Não é esse o propósito. Como que eu vou conseguir estreitar as relações e trazer que pessoas negras que estão enfrentando isso numa outra ótica, né? Muito mais severa e visceral do que eu, possam integrar. E aí... eu pensei, vou fazer um filme processo. O filme processo, ele é um filme ensaio, que para mim, para mim é um desafio muito pessoal, porque eu sou uma pessoa que trabalho com imagem, né? Eu construo, eu crio a minha imagem. Eu sou virginiana, então assim, eu sou muito perfeccionista com imagem. E um filme processo é um filme que a pessoa cria sua própria imagem e me envia esse material. Então eu não tenho, por mais que eu oriente a pessoa, faça o filme na horizontal, enfim, a pessoa vai me enviar do jeito dela. E aí eu pensei, vou lançar isso e vamos ver o que vai dar. Mas a minha expectativa era que poucas pessoas, assim, do meu grupo mesmo de amigos, de amigas, queriam participar. E eu já tinha ideia de que o projeto fosse dar visibilidade, né? A minha ideia sempre foi, eu quero fazer esse filme em 3 etapas. Daí eu fui definir. A primeira etapa é um apelo geral. Então, quem se solidarizar com as causas, né? Quem quiser participar, quem quiser lutar junto, vai fazer assim, vai gravar um vídeo de 1 minuto em silêncio, né? Porque é muito difícil também. Esse 1 minuto de silêncio, ele é um minuto reflexivo. E o quão difícil é a gente olhar para uma tela, se ver em silêncio, né? Pensando sobre todas essas questões nesse momento. Então, assim, é um minuto difícil de fazer. E, enfim, daí eu sugeri isso, 1 minuto de silêncio, depois um áudio sobre o poema que eu tinha escrito, e a partir disso eu ia ver quem seriam as pessoas interessadas. Dessas pessoas, né, e de outras pessoas também que estou convidando, tanto artistas como em outras áreas, para poder falar sobre a necropolítica e como que essa necropolítica está atingindo essas pessoas. Então, a minha ideia era dar voz mesmo aos grupos de pessoas negras, LGBTQI+, mulheres e artistas que estão em vulnerabilidade social devido ao Covid. Então, eu já tinha definido que seria a primeira etapa do meu silêncio, a segunda etapa, assim, e a terceira etapa eu reuniria todo esse material e trabalharia o que a gente chama no cinema de montagem. Então eu ia pegar todo esse material e ia criar uma linha narrativa a partir disso para poder construir um filme. E aí esse filme, que é um filme manifesto, a ideia é que ele seja distribuído tanto nas redes sociais, para que todo mundo tenha acesso, como em plataformas streaming de acesso livre e também em festivais de cinema. Então eu quero que isso chegue ao máximo de públicos possíveis. E aí veio que foi essa minha ideia. Só que eu pensei que poucas pessoas iam participar. E Grazi, de um dia para o outro, tinham 200 pessoas me mandando mensagem real. Eram 203 pessoas que eu tive que responder. E eu pensei, caramba, é muita gente. É muita gente. Enfim, dessas pessoas não foram todas que participaram, né, por N motivos, mas foi uma forma de conseguir também compreender como que a necropolítica chega a essas pessoas, né, independente de que pessoa seja, mas como que ela afeta essas pessoas. Mais especificamente as pessoas dos grupos que darei visibilidade na segunda etapa. Então essa semana foi a minha primeira etapa, eu recebi todos os materiais, né, das pessoas que gravaram vídeo em silêncio e tal. Comecei a conversar com algumas já, e a partir de hoje eu comecei a segunda etapa, que é dessas pessoas que participaram,
mapear quem são as pessoas negras, que graças a Deus eu tive muitas pessoas negras participando no projeto, isso me deixou muito feliz, porque como esse projeto foi reverberando de uma forma orgânica, meus amigos, eu tenho amigos em Minas, São Paulo e aqui, então eles começaram a compartilhar com os amigos deles e tal, e daí quando eu fui ver, tem gente da Bahia participando do meu projeto, tem gente do Norte participando do meu projeto, e é muito legal isso, porque são outras realidades, né? São outras estruturas de necropolítica também que chegam nessas pessoas. E também vão ter mais pessoas negras envolvidas no projeto, mais mulheres, mais diversidade, né? Eu acho que essa é a palavra. Porque enquanto cineasta e estudante de cinema, eu vejo que tipo, eu sou bolsista numa universidade particular, né? Cinema é um curso elitista. Na minha faculdade tem 4 turmas de cinema, das 4 turmas deve ter uns 150 alunos. Não tem nenhuma pessoa negra. Entendeu? E isso não pode acontecer. E aí eu tenho que me apropriar, sim, do meu privilégio branco de estar lá, por mais que, não tem condição financeira e tudo, mas não importa, é meu privilégio branco e eu tô lá. Então, a partir disso, eu tenho que me apropriar disso para poder dar espaço, para dar voz, para dar protagonismo, né, para as pessoas negras. Precisam integrar as equipes de cinema, né? A gente precisa conseguir, de alguma forma, capacitar as pessoas que não tiveram essa oportunidade de ter esse acesso, esse conteúdo, né? E, enfim, poder trazer histórias de pessoas negras, LGBTQI+, mulheres, para a tela também, né? É isso, assim. Camila, a Yarlene, que é minha colega no doutorado ali na psicologia, ela perguntou se já encerrou. Se porque eu havia mandado para um grupo, né? Eu acho que a Erlene está pelo WhatsApp, daí possivelmente não participou. Há possibilidade de quem estiver assistindo participar? Sim, sim. Eu coloquei um prazo para poder ter um termômetro, né, de ver como que vai ser a aceitação, vão ser muitas pessoas que vão participar, vão ser poucas, tudo, para que eu pudesse daí criar um cronograma, porque como é uma coisa que depende muito do material das pessoas que me enviam, né, eu preciso ter um cronograma para poder ter um prazo também de quando que isso vai ser lançado e tudo mais. Então, sim, eu vou abrir até a próxima sexta-feira. Todas as pessoas que estão aqui participando, e também vou abrir uma segunda chamada para as pessoas que de repente vão assistir essa live depois, né? Para poder participar, sim, do projeto, tanto da primeira etapa como da segunda etapa. É muito importante nessa segunda etapa, como eu quero dar protagonismo para as pessoas negras, LGBTQI+, mulheres. Se você faz parte de um desses grupos, entre em contato comigo diretamente, porque daí eu quero poder conversar, dialogar com pessoas que fazem parte desses grupos, mesmo que não sejam da área artística, mas que queiram se manifestar artisticamente, porque vão haver várias formas de linguagem para se manifestar, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que trabalham com desenho, e daí vão enviar gravura, desenho, quadrinho, e eu vou colocar isso no filme. Tem outras pessoas que trabalham com performance de dança, vai estar no filme também, já recebi algumas performances. Tem pessoas que eu quero conversar, que quer conversar comigo, quer compartilhar da sua própria experiência. Então, vai ter isso também no filme. Por exemplo, tem uma fotógrafa, ela é fotojornalista, do grupo LGBTQI+, né? E ela é de Salvador, na Bahia. E incrível, porque ela vai trazer um ponto de vista, né? Ela vai trazer as fotos dela, que ela documentou, de um manifesto pró-Dilma em 2016, durante a época do impeachment, em que ela foi agredida pelos policiais, ela foi agredida fisicamente por policiais. Então ela vai trazer esse ponto de vista dela e o trabalho dela como fotógrafa, que é incrível, porque vai abrir uma discussão muito grande, né, sobre como que essas pessoas são atingidas dessa forma, como que essa necropolítica reverbera de várias esferas, assim, e atinge as pessoas. Então é isso, se tu integra, né, algum desses grupos e quer participar do projeto, quer se manifestar, tanto artisticamente, ou falando, ou, né, relatando, ou trazendo algum dado também, que eu acho que é muito importante trazer dados teóricos, pesquisas,
vem conversar comigo que vai entrar no projeto. De alguma forma, vai entrar no projeto. Cá, então, esse o contato contigo seria essa primeira etapa? Ou a primeira etapa inclui o contato contigo e o envio do material? A primeira etapa é o envio do vídeo de 1 minuto de silêncio, né? Tá. Ou o áudio da poesia e tudo. Mas se a pessoa conversar comigo, de repente isso pode ser diferente. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa não quer fazer 1 minuto de silêncio, mas ela quer compartilhar um ponto de vista dela, ou um relato e tudo. Tem outras formas disso acontecer. Eu posso sugerir para a pessoa gravar, né, para ela gravar sozinha, dando o relato dela. Ou, em alguns casos, eu estou fazendo entrevista como se fosse um documentário, só que virtual. Então, a gente usa o Zoom, a plataforma, eu consigo gravar da tela do Zoom a entrevista e utilizo como se fosse um documentário. E a ideia é que tudo isso mesmo funcione de uma forma virtual, até, né, devido a pandemia e tudo mais, para não colocar ninguém em risco, né? E eu também não tenho equipe, estou fazendo sozinha isso. Sabemos como é que é a edição de vídeo sozinha. Sim. Então, tem um prazo. Por isso que eu coloquei o prazo, que é para eu poder também ter esse controle, né, de quanto tempo que eu vou demorar para trabalhar esse material. Porque pensa, nessa primeira etapa que eu tinha fechado essa semana, eu recebi 56 materiais. Então, 56 pessoas participaram. Sim. Muito material. Daí, desse material tem performance. E todo material eu vou assistir, né? Eu tenho que assistir, eu tenho que decupar esse material, tenho que lapidar ele. Então, tem muita coisa muito interessante mesmo. Várias linguagens artísticas, e no final vai ser uma mesma linguagem para falar sobre a mesma coisa, que é a importância da existência de determinados corpos, né? Sobre isso. Eu vou aproveitar que o Brício está assistindo está nos assistindo, na verdade. Eu acabei não falando com ele, mas o Brício, pela Camila e eu também fomos convidados, né, a gravar um vídeo sobre necropolítica, né, especificadamente. Daí já estou passando para o Brício, tá, Brício? O convite está aí feito. Qual é o prazo que eu e Brício temos para falar sobre necropolítica e te mandar o material? Deixa eu abrir aqui o calendário, peraí. Até o dia 17 de junho. Perfeito. 17 de junho. Isso. Okay. Vai ser interessante porque eu vou trazer a necropolítica, acredito que Brício, a partir da perspectiva do trabalho dele, né, e da psicologia, eu vou trazer um pouco vinculada à psicologia, mas muito mais voltada para o direito, né, de como eu abordo. O Brício, gente, é isso mesmo, Fabrício, você não está convidado, está sendo convocado ao vivaço aqui. Sim. Eu vou trazer daí porque necropolítica até 2019 eu nunca tinha ouvido falar nos corredores do CCJ, né, no direito. Então eu comecei a trabalhar isso na disciplina de hermenêutica, quando eu trouxe alguma discussão sobre políticas públicas. Porque política pública é uma outra temática que a gente não tem como tema, como ementa do nosso currículo. Não tem, porque eu já vi, a gente fala sobre ativismo judicial, a judicialização das políticas públicas, mas no curso de Direito da UFSC a gente não tem uma temática específica, né, uma disciplina específica que aborde políticas públicas. E para eu trabalhar hermenêutica e ativismo judicial, precisava abordar essa parte. E quando a gente fala de políticas públicas, é todo organizado e complexo de um problema público ser entendido como problema, entrar na agenda, né, ele ser colocado como um elemento, uma situação, um fenômeno importante para ser discutido, para ser olhado como algo a ser melhorado dentro da sociedade e daí ser implantado, ser avaliado por pesquisas públicas, daí vem a importância da universidade pública, na verdade, e daí entra
como num sistema, né, de retroalimentação, em que você vai verificar se aquelas ações elas realmente estão suprindo esse problema público. Um exemplo disso é a violência contra as mulheres. A gente tem a detecção de que é um problema, tem uma proposta de política pública a favor das mulheres que não foi implantada totalmente, pelo menos aqui em Florianópolis, segundo pesquisas que nós mesmas fizemos no nosso núcleo. Se não foi implantado, não pode se falar em implantação, não dá para se falar em efetividade da Lei Maria da Penha, não dá para se falar em eficácia, mas mesmo se fosse implantado, deveria haver depois pesquisa, para avaliar essas políticas públicas e entrar nesse ciclo de melhoria, mas isso não existe, né? Agora, a questão de o gestor público olhar determinada situação, determinado fenômeno da realidade como um problema público, como no caso é violência, né? Ele olhar ou ela olhar como um problema público que precisa entrar numa agenda a ser discutido pelo Estado, isso faz parte da perspectiva subjetiva desse gestor. Então, é importante no direito a gente colocar a pessoa que está decidindo ou a equipe que está decidindo sobre determinados problemas nessa equação, quando a gente vai falar sobre decisões políticas, né? Sobre políticas públicas. Existe alguém por trás organizando e remanejando o sistema. Quem são essas pessoas? Né? Qual é o compromisso dessas pessoas? Né? E daí, quando a gente vai pensar, por exemplo, em necropolítica, né, e colocar a ideia de necropolítica nessa equação, a gente vai entender que determinados corpos, nessa visualização, nesse ciclo da política pública, não são olhados. A eles são destinados, né, numa definição ampla que a gente está trabalhando de necropolítica, a esses corpos são destinadas políticas de morte, políticas de realmente, esses corpos são alvo, né? Por exemplo, aí a gente vê as ações da polícia, como tu mesmo comentaste anteriormente, ou são corpos que são deixados para morrer. A gente vê novamente, por exemplo, aqui em Florianópolis, não havia, logo no início do contexto pandêmico, não havia locais para entrega dos remédios referentes a HIV e AIDS. Então, havia, acho que dos 4 polos que nós tínhamos, somente um do centro estava funcionando e não tinha transporte público para as pessoas irem lá pegar. Então, esses corpos também não eram olhados, né? É uma política mesmo de deixar morrer também. Então, é interessante que daí nessa perspectiva, né, que já adiantando um pouquinho da minha fala que eu vou passar para ti, de necropolítica, como ela pode ser em outros momentos também, mas como ela pode ser olhada também nessa perspectiva de políticas públicas, isso é muito sério, porque você vê ao mesmo tempo como um direito, ele quer moldar as nossas vidas, como por exemplo um discurso que é heterossexnormativo, branco, meritocrático, e ao mesmo tempo algumas vidas ele não olha, na verdade ele olha, mas como um alvo, né, para a morte ou para se deixar morrer. Sim. Grazi, eu acho que nesse momento, até a palavra necropolítica, né? Eu acho que o acesso a esse termo, ele está muito mais evidente. E isso, sendo colocado em holofote, vai conseguir fazer com que, espero eu, né? Com que tudo isso de estrutura política do Estado, né? Passe a se tornar algo a ser debatido, estudado, implementado, né, para que haja de fato políticas públicas que olhem por esses corpos. Então eu acho que a partir do momento em que a gente escancara esse termo e que começa a se debater sobre ele, aí sim a gente começa a dar um passo, né, progressista em relação a isso, acredito eu. Engraçado, porque eu também não me lembro desse termo. Até fui pesquisar para ver se eu encontrava alguma coisa sobre tudo. Encontrei de 2019, do ano passado, de julho, eu acho, julho ou junho, um artigo do El País sobre necropolítica aqui no Brasil, falando sobre o Brasil e a Colômbia. E daí falava sobre os corpos de mulheres e tudo mais, sobre feminicídio, né?
e sobre as altas taxas de feminicídio e tal. Então, assim, realmente tem muito para se discutir. É um cenário atual que a gente está encarando, né? Principalmente voltado pelo genocídio negro e periférico. Então, eu acho que temos cada vez mais que debater e fico muito feliz que tu tem feito isso tem feito isso no direito, a partir de trazer isso, né, para dentro de uma matéria. Espero que tenham, sim, a partir disso, mais disciplinas que possam trabalhar esse tema e que tenham especificamente, que sejam desse tema, né? Não sei bem como que isso funcionaria dentro da estrutura de uma universidade pública e tudo mais. Na minha faculdade também, no curso de cinema, por ser um curso artístico, se discute, se debate muito pouco sobre tudo relacionado à sociedade, política, estrutura, etc. E eu acho esse um erro muito grande, né? Porque a arte, ela é política e ela precisa, sim, dialogar com pessoas sobre política, sobre questões políticas, sobre questões públicas a todo momento. Então, também há poucos filmes no cinema mundial que tratam desse tema diretamente, mas indiretamente a gente tem várias obras que podem sim retratar de uma forma a respeito desse tema. Por exemplo, Parasita, né? Não sei, tu já assistiu Parasita? Sim. Ele levanta muito sobre os corpos periféricos, né? Sim. E sobre como isso reflete assim na nossa estrutura social e econômica, enfim. Sim, eu quero cumprimentar, entrou o meu sobrinho, que é advogado, o Guedes. A gente trocou uma ideia logo no início do contexto pandêmico, né, nessa relação necropolítica. Ele é do Nordeste, Alagoas, salvo engano, e ele comentou que ele, enquanto advogado, né, tá fazendo parte de uma comissão da OAB, porque determinadas cidades do estado não estavam ainda com uma política para tutelar a sua comunidade frente à pandemia, enquanto aqui em Florianópolis já estava tudo fechado. Né? Acho que a gente aqui já estava na primeira ou na segunda semana quando eu conversei com ele. Então, essa questão dos corpos periféricos, né, não é só numa periferia de uma cidade, a gente vai pensar também as realidades diferentes como tu pretende trazer nesse teu projeto. Né, uma realidade diferente que a gente vai encontrar aqui no sul, diversificada do Nordeste, diversificada do Centro-Oeste, do Norte, enfim, é uma pluralidade realmente de vida, né, uma pluriversalidade de vida. E o Estado, ele vai se moldar, digamos assim, nessas políticas de vida ou políticas de morte em cada contexto. Sim. É interessante que tu levantou isso, porque eu acho que eu até comentei contigo sobre uma das participantes do projeto, a Yasmin, inclusive não sei se ela está assistindo, mas se tiver, beijo, Yasmin. Eu conheci ela através do projeto. Ela é cineasta também. Não, tá. Ela é de Santana, na Bahia. Ela é de Feira de Santana, na Bahia, e ela é cineasta, realizadora audiovisual e tudo. Durante a pandemia, ela também fez um projeto, só que voltado exclusivamente para as pessoas que trabalham com reciclagem, né, com catadores e tudo mais. E aí ela entrevistava essas pessoas por WhatsApp, essas pessoas mandavam áudio para ela e tal. Então ela também trabalhou com esse estilo de filme em processo. E um ponto que ela levantou para mim que eu achei super interessante, que eu fiquei super indignada depois que eu soube, é que essas pessoas que trabalham com reciclagem, elas não têm direito ao auxílio emergencial do governo. Então, são pessoas que estão colocando a vida em risco para poder ter contato com esses materiais, né, descartados e tudo mais. E aí, que levanta esse tema exato da necropolítica, né, de que esses corpos não estão sendo assistidos pelo Estado, né. Não estão sendo, não há políticas públicas para poder garantir a existência desses corpos. Essas pessoas precisam continuar trabalhando a partir daquela mesma atividade, sem nem um protocolo sanitário que vá garantir a qualidade, né, de trabalho, a qualidade de vida para aquela pessoa, e se expondo ao risco eminente ali do contágio durante esse período. Então,
É uma realidade muito, muito triste, né? Que a gente encara, assim, e que muitas das vezes a gente nem imagina que acontece. Porque eu não tinha essa noção de que essas pessoas que estavam não teriam acesso a auxílio emergencial, que não teriam acesso. Que também o auxílio emergencial, se a gente for debater só sobre isso, também é um caso bem à parte. Porque é um valor que não dá uma possibilidade da pessoa se sustentar, né, com ele. Mas enfim. E para ter acesso, ele precisa de internet na hora, precisa do celular. Tu precisa ter um celular, porque daí é só um celular que vai receber aquelas informações. Então, assim, é um absurdo, sabe? É uma série de absurdos, assim, e que são absurdos que estão ficando cada vez mais escancarados. Tem outra fala do Fabrício também, que ele falou na live, e que ele falou antes, o capitalismo está nu, e realmente, o capitalismo está nu nesse momento, né? E a gente se depara com essas atrocidades das desigualdades sociais a partir disso. Eu acho que é o momento da gente conseguir debater sobre isso e tomar ações rápidas, né? Para mudar, para transformar essas realidades. Não dá para aguentar isso por mais tempo, né? Sim. Camila, você comentou algo já encaminhando a gente para a parte final, que às vezes a gente se questiona diante de determinadas notícias, acontecimentos, né, que nos tomam de sobressalto, o que faz sentido, né? Eu acho que eu nos últimos dias, eu estou fazendo alguns vídeos relacionados à metodologia da pesquisa, porque eu toco muitas pessoas que gostam de fazer pesquisa, e fazer esses vídeos me fez sentido para ajudar essas pessoas a pensar a realidade do que está acontecendo agora, ou ao menos pensar, não, vou conseguir concluir meu TCC, vou conseguir fazer um artigo. Então, a gente busca, né, eu particularmente, eu busco estar perto de pessoas que me fazem sentido, né, e que também me dão sentido. Então, assim como você comentou, o fato de eu pensar necropolítica dentro do direito, eu fico feliz também de você pensar essas questões, em que pese, assim como a gente também tem esses manuais que são totalmente técnicos e heterossexnormativos brancos, que vocês também têm, que bom que tu tá lá lendo esses manuais, tá dizendo, cara, tá tudo errado isso aqui, vamos fazer tudo diferente, vamos mudar. Eu fico muito feliz de você estar no ambiente do audiovisual, tá no ambiente do cinema, tá se formando para isso, já tem prêmio, já tem visibilidade, sabe? Já tem uma amplitude o teu trabalho que faz diferença, que me dá sentido também na minha existência. Então, queria te agradecer muito por isso. E queria ver se tu queres comentar mais alguma coisa do projeto, pro pessoal. Bom, obrigada, né? Eu acho que do projeto, nesse momento, não. Sigam o projeto, @projeto existo, acho que é importante seguir, porque daí lá eu vou colocando todas as informações. Participem também, acho que toda participação é válida, né? Mas, claro, quero dar visibilidade e protagonismo, principalmente na segunda etapa, que é onde eu quero expor trabalhos, né? E quero poder que essas pessoas falem para pessoas negras, LGBTQI+, mulheres e artistas em vulnerabilidade social nesse momento. Mas todas as pessoas podem participar. Agora, eu só queria, na real, indicar coisas. Porque eu adoro indicar. Por favor, adoramos indicações. Eu adoro indicar filme e eu acho que esse momento é muito importante a gente, primeiro, valorizar o cinema nacional, né? Para quem não sabe, o cinema nacional está passando por um processo de desmonte desde o Temer, mas na real isso se intensificou com o Bolsonaro mesmo. Então, todos os dias tem um ataque muito grande ao cinema nacional, né? As estruturas estão bastante abaladas, isso é muito preocupante. Há ataques de censura, como houve no caso da Ancine, de tirarem os cartazes dos filmes, de tirarem a Ancine das redes sociais. Então, assim, há várias formas, né, de censura. A Ancine, para quem não conhece, ela é um órgão regulamentador do cinema, então ela existe justamente para controlar todo e qualquer tipo de censura e controlar corrupção e coisas nesse viés a partir dos editais. Então, querem tirar exatamente a Ancine para que possam roubar mais,
entendeu? E isso é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer no cinema nacional, em nenhuma esfera cultural brasileira. Mas eu vou indicar filmes e vou indicar uma plataforma. Primeiro eu quero indicar essa plataforma que se chama Afroflix, que é uma plataforma de streaming gratuita de cinema negro. Cinema realizado por pessoas negras, de protagonismo negro. Então, assim, é uma plataforma gratuita e colaborativa, né? Quem tiver condição de colaborar financeiramente para manter a plataforma pode colaborar, mas também colaborativa no sentido de, se eu tenho um filme com uma protagonista negra, eu posso colocar nessa plataforma. Então, é uma plataforma que ela funciona tanto para quem é espectador, como também para quem é realizador. E é uma plataforma acessível e gratuita. Vale muito a pena, tem muito conteúdo excelente lá. Então eu quero indicar ela para vocês. E essa plataforma, ela foi desenvolvida pela Yasmin Tainá, que ela é uma cineasta também, uma jovem cineasta, e ela tem um filme que eu indico muito, que é um curta-metragem chamado Cabela, é um curta-metragem de 2015, tem acessível para assistir no Porta Curtas. O Porta Curtas também é um site voltado para curta-metragens brasileiros, que são premiados, então vale a pena assistir os conteúdos que tem lá, são gratuitos. Da Netflix, para quem é da Netflix, eu vou indicar um longa chamado Temporada, que ele se passa na periferia de Belo Horizonte. É um filme lindo, assim, muito poético, muito bom, tem um ritmo gostoso de assistir, é um filme ótimo. Hoje, com essa chuvinha, tá um dia ótimo para assistir Temporada, vale a pena. Conta a história de uma protagonista negra também, a Grace Passou. Ela trabalha como agente dos zoonoses, e aí conta a história da vida dessa mulher que trabalha como agente de zoonose, que muda de cidade para poder trabalhar com isso, porque ela passou no concurso público e tal. Enfim, não vou dar spoiler do filme, mas é um filme ótimo, vale a pena. E ele é dirigido pelo André Novaes, com I. Não é meu parente, não, mas eu adoraria que fosse. Ele não é meu parente, eu ia adorar que fosse. Ele é um cineasta incrível, ele é um cineasta negro também, excelente roteirista e diretor. Ele tem trabalhos, assim, fenomenais. Vale muito a pena assistir os filmes dele, né? Além do Temporada. Mas Temporada é o filme mais recente, então eu vou indicar esse. E eu vou fazer uma indicação também, que é de um colega de faculdade, que já se formou, né, na faculdade que eu estudo, que é o Rodrigo Ribeiro. Ele tem um curta-metragem que agora está em festivais, então provavelmente não vai dar para assistir ele, não vai estar disponível online. Mas de repente rola, né? Mandar uma mensagem ali pro Rodrigo, e quem sabe conseguir o link para assistir. É um filme fortíssimo, muito denso, chamado A Morte Branca do Feiticeiro Negro. Então eu vou indicar esse trabalho dele, foi um trabalho de conclusão de curso do Rodrigo. Rodrigo é uma pessoa incrível, um cineasta negro também, que traz muita representatividade para dentro do cinema nacional, né, principalmente do cinema catarinense, porque ele está inserido aqui. Então, eu vou fazer essas indicações mesmo de filmes, de conteúdos, e que eu acho que é importante, já que essa semana todas as pessoas estão colocando fotos nas redes sociais, estão militando como antirracistas. Eu acho que o antirracismo ele tem que ser diário, tem que ser na forma como a gente consome conteúdo, na forma como a gente apoia artistas e profissionais negros, né? Na forma como a gente luta para acabar com a desigualdade. Aqui em Santa Catarina, o IBGE divulgou um índice de que os negros recebem 39% menos que as pessoas brancas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lutar para mudar essa realidade. E é isso. Eu acho que todo dia é dia e é o nosso dever ser antirracista, né? Não apenas numa publicação do Instagram ou de qualquer outra rede social, mas nas nossas atitudes, né? Excelente, Camila. Camila, então, quero te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Muito obrigada pelas indicações. Muito obrigada pela tua generosidade e te desejo sucesso. E daqui a pouquinho, acho que semana que vem, tu tá recebendo meu vídeo. Tá bom, ó.
Muito obrigada, viu, Grazi, pelo espaço, pela oportunidade. Essa é a segunda oportunidade que tu me dá para poder falar com mais pessoas. Eu fico muito feliz mesmo. Obrigada a todo mundo que assistiu também. Um beijo para todas, todos e todes, tá? E espero vocês também para participarem do projeto e para assistirem o projeto quando o projeto estiver pronto. Perfeito. Obrigada, Ká. Gente, obrigada. Boa noite para vocês. Bom final de semana. Beijão.